minha gente, tudo bem? Eu espero, desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Se você está acompanhando ao vivo a estreia desse vídeo aqui no YouTube, saiba que eu não estou em minha residência, senão que estou rodando o interior de São Paulo afora a trabalho nesse exato momento. De todo modo, deixei preparado um conteúdo especial para você. E você que está acompanhando em qualquer outro momento que não na estreia, saiba que o uso é o mesmo, a funcionalidade aqui no YouTube é exatamente igual e esse vídeo será exatamente igual para você também. De todo modo, deixei aqui a segunda aula do nosso curso Evangélicos e Política no Brasil totalmente disponível para que vocês possam acompanhar. É um conteúdo que fala sobre o perfil dos evangélicos aqui no Brasil, faz uma reflexão sobre sua história e desenvolvimento, uma análise a respeito da reprodução social brasileira e aí tenta articular como último salto uma indicação sobre a luta de classes dentro das igrejas. Sim, é um longo vídeo, mas ele é bem bacana, eu espero que vocês curtam. Eu peço desculpa já pela qualidade técnica do vídeo, porque ele foi um dos primeiros conteúdos de curso que eu gravei aqui, quando comecei a produzir conteúdo especificamente ali para nossa plataforma da Hotmart. Falando nisso, para você ter acesso a todos os cursos que nós ofertamos lá na Hotmart, o link estará aqui na descrição do vídeo. Aqui também tem maneiras de você apoiar o meu trabalho, seja fazendo a campanha do Apoia-se, seja mandando um pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, ou considere ser membro aqui do canalzinho. Afinal, nós trazemos conteúdo exclusivo para você, membro, parte do nosso grupo pequeno, mas fiel e resistente, aqui semanalmente. Tudo bem? E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí e saiba que pela qualidade técnica a gente pecou um pouco aí porque eu não tinha equipamento adequado. Tá melhorando bastante, o microfone tá mais legal, a câmera também, a qualidade do vídeo a gente tá melhorando, eu vou repaginar inteiramente esse curso Evangélicos e Política no Brasil, organizar em um módulo um pouquinho mais especializado, com temas um pouco mais separados. Eu acho que vai ser bastante interessante para quem gosta dessa temática. Isso vem aí nos próximos meses, se nada der errado. O que mais importa agora nesse momento é vamos para o vídeo! Aula na faixa! Como a gente viu na aula anterior, nós fizemos uma discussão sobre por que os evangélicos importam e por que importam do ponto de vista da observação social. Ou seja, do ponto de vista daquele ou daquela que está olhando para um fenômeno social e que diz que aquele fato é relevante, que aquela informação é importante e nos descreve, nos apresenta, faz um trabalho analítico de interpretação da realidade e não só de observação, como a gente comentou também, de planejamento. E esses dois elementos, da observação social e do planejamento social, vão ser retomados hoje também, para a gente pensar agora não só a questão de quem está pensando, olhando desde fora, né? Então aquele que não faz necessariamente parte do movimento evangélico, mas olha de fora, senão que hoje a gente vai trazer um pouquinho daquele que está dentro do movimento evangélico e desempenha o papel de observador e de planejador social. Tá bom? Bom, só esses comentários para retomar esses conceitos do nosso encontro anterior e a gente poder seguir aqui firme e forte, beleza? Então, o tema da nossa aula hoje é o perfil evangélico. Eu já vou compartilhar com vocês, então, alguns slides para a gente poder não ficar perdido completamente. O subtítulo dessa aula é a membresia, as lideranças e a luta de classes. Perdão. E esse título é um pouco provocativo, naquele sentido que a gente falou no encontro passado, que é de trazer, né, a sua voz que está aí dentro, trazer o seu incômodo, aquilo que você está pensando para fora, de provocar, que você possa interagir, falar, pensar, discutir com aquilo que eu estou propondo, porque apesar de nós não estarmos num diálogo direto, eu estou fazendo inferências, fazendo comentários, fazendo proposições, e eu espero que você esteja refletindo e discutindo comigo. Não necessariamente para concordar, senão também para criticar, fazer divergências, mas botando o cérebro para funcionar e trazer para fora aquilo que você está pensando, aquilo que te incomoda. E uma das questões que pode incomodar é a expressão luta de classes, e a gente vai ver em que sentido a gente vai utilizar ela, mas a gente vai deixar ela quase que suspensa a aula toda, ela vai aparecer quase que no final e a gente vai retomar para fazer a ponte para o próximo encontro, terceiro e último do nosso curso Evangélicos e Política no Brasil. De todo jeito, a gente já comentou o perfil da membresia na aula anterior. E a gente vai retomar aqui. Vamos falar um pouco hoje sobre as lideranças e o papel que elas desempenham e o perfil dessas lideranças. Só que a gente não vai compreender elas como se fosse uma personagem estática na história. Sempre foram essas lideranças desse jeito. Não. Nós vamos tentar encontrar as raízes históricas da membresia e da liderança dentro das igrejas, como elas se constituíram, como elas se desenvolveram dentro das comunidades, em relação e de acordo com a história do processo de modernização capitalista brasileiro. Tudo bem? Então,
Eu acho que esse tipo de comentário é fundamental para a gente saber do que a gente está tratando quando a gente fala sobre perfil evangélico. Não é só uma descrição de quem são, mas também buscar, a partir dessa fotografia, desse fenômeno, disso que nos aparece, quais são os seus fundamentos, sua história, suas raízes, a trajetória de desenvolvimento desses grupos que são lideranças e dos grupos que são membresias nas igrejas. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar retomando um pouquinho o que a gente falou no nosso último encontro. Quer ver? Bora lá. O perfil evangélico, de acordo com o Datafolha que a gente viu, seria majoritariamente feminino. 58% dos evangélicos são mulheres. 42%, portanto, homens. Também seria majoritariamente uma igreja composta, uma religião composta, um movimento social composto por pessoas pardas e pretas. Em sua totalidade, daria aí 59% desse grupo, né? Um grupo bem majoritário. A renda, a maior parte da população evangélica tem até 2 salários mínimos, em referência ao ano de 2020, mas é um padrão que se mantém. Aliás, desde a fundação das igrejas, né? É o mesmo grupo que é sua membresia. Mas está ali, até 2 salários mínimos é 48% da membresia. Então a maior parte, o grosso dos evangélicos, são das classes, das camadas populares. Vamos dar um passinho a mais. A escolaridade desse grupo, ela é majoritariamente até o ensino médio completo. Então, poucos são os participantes de grupos de grupos evangélicos, participantes da população evangélica, que têm ensino superior. Apenas 15%. E se a gente fosse fazer uma distribuição geográfica, nós veríamos que no sul e no sudeste é onde nós temos a maior concentração, né, na região sul-sudeste, e a região norte, isolada, é a que tem a maior, 39%. E o sul-sudeste, 32%, mas 62% estão no sul e no sudeste do país. E é interessante esses dados aí. A maior parte está no sul-sudeste, então da metade para baixo do país. Bom, se você tiver fresco na sua memória uma série de informações a respeito das eleições mais recentes, ou dos 2 últimos pleitos, dos 3 últimos, quais são as regiões onde você tem mais participação de determinado grupo, de outro, de maior preferência por determinado partido, por outro. Todas essas coisas a gente pode ir combinando e tentando entender quais são as correlações. Não são causas e consequências, senão ali as correlações que nós temos. Vamos avançar. Bom, isso aqui é o que a gente falou que a gente ia começar a nossa aula hoje, na anterior. Comentando, numa linha do tempo, a modernização capitalista brasileira. Aí você pode pensar, pô, Bruno, mas para que falar de história do capitalismo se a gente está falando de religião? Olha, é fundamental que você tenha em sua compreensão de mundo que a história não se dá desde o além. As pessoas, elas não se convertem, se desconvertem, jogam futebol ou não jogam futebol, praticam alguma atividade física, vão à escola ou não vão à escola, que tipo de escola vão, que tipo de hobby tem, de atividade que gosta, como a sua família se organizou em sua trajetória e se produziu e se reproduziu enquanto família. Todas essas coisas, elas não acontecem de fora da história, elas estão dentro. E dentro da história e garantidas por uma relação social específica que possibilita com que a gente possa estar vivo. E isso é de extrema importância. É o seguinte, minha gente, a gente não está no além, a gente está na história. E na história brasileira tem essa trajetória de eventos que a gente está comentando aqui nesse slide, tá bom? Eu vou interromper ele rapidinho para fazer um breve comentário e você olhar um pouquinho para mim. É o seguinte: para que a gente esteja vivo, para que a gente possa se produzir, se reproduzir, fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que dá vontade, aquilo que nos anima, nós precisamos que uma série de condições sejam possibilitadas. Você precisa de casa, talvez para o seu trabalho você precise de luz elétrica, conexão com a internet, algum aparelho específico. Para você ir trabalhar, talvez você tenha que pegar um transporte público ou algum outro meio de transporte individual, você tem que fazer esse trajeto. Quando você chegar no lugar onde você trabalha, é necessário que a fábrica, a empresa, o escritório, a escola, a universidade, o ambiente do seu trabalho esteja ali de pé, funcionando, com uma série de outros elementos que estejam articulados, ou seja, você vai precisar de luz elétrica, vai precisar de água, vai precisar
de um monte de coisa que está ali compondo o seu dia a dia, né? Você vai precisar estar alimentado, você precisa ter comido alguma coisa, precisa estar ter saciado sua sede, você precisa ter vivenciado, precisa estar vivenciando uma série de relações sociais que condicionam a possibilidade de você estar vivo, de você estar realizando essas atividades. Todas essas condições sociais que precisam estar garantidas, elas são garantidas de alguma maneira. Então, nós organizamos socialmente a nossa produção e reprodução social de um modo. Então, tudo que a gente pode fazer no dia a dia está condicionado por este modo. Condicionado significa que esse modo decide o que você vai fazer ou não? Não. Esse modo de produzir, esse modo de produção, essa organização da vida social, ela não escolhe o que você vai fazer, mas ela cria as condições para que você possa fazer aquilo que você precisa fazer para continuar vivo, para continuar realizando suas tarefas, para continuar podendo se divertir, podendo aproveitar o dia a dia, podendo aproveitar a tua família, poder aproveitar o fim de semana, ir ao culto, ler a Bíblia, caso você seja religioso, religiosa. Ou seja, esse modo de produção, ele é aquilo que torna possível as condições de vida. E isso eu estou falando numa questão individual, ou seja, para eu poder estar aqui, nesse exato momento, gravando esta aula, utilizando um aparelhinho aqui de microfone, alguém precisou produzir esse microfone, alguém precisou produzir o computador que eu estou usando, alguém construiu esta casa, esse apartamento no qual eu moro, alguém está fazendo alguma atividade nesse exato momento que eu não faço ideia o que, em algum lugar do mundo ou desse país, para que a luz elétrica chegue aqui, a internet está funcionando porque depende da produção e do trabalho de alguém que fez isso, fez aquilo, está garantindo a manutenção do serviço assim, assim. Então, quer dizer, tem uma rede imensa de pessoas trabalhando para que a gente possa estar aqui trocando essa ideia. E você aí, acompanhando esse curso. Percebe como toda essa produção, ela precisa estar conectada, organizada e sendo realizada diariamente para que a gente viva? Então, se eu preciso, se eu quero, ou se eu vou à igreja ao domingo, todo este modo de produção tem que estar ativo e funcionando de maneira relativamente estável para que no domingo seja possível ir a um culto. Para que surja uma nova tecnologia, uma nova música, uma nova organização, uma nova arte, um novo espaço, um novo ambiente, a mesma coisa. Tudo que é realizado, é produzido, é vivido, é organizado, está dentro desse modo de produção. Tem uma ordem social, uma maneira de organizar a nossa vida e um modo de produção que é como nós orientamos esta maneira de organizar a vida e como produzimos aquilo que é necessário para a vida de todos. Então é por isto que a gente, quando olhar para o passado, para entender o processo de desenvolvimento das igrejas evangélicas, a gente não vai olhar para a igreja sozinha. Ela não caiu do céu e nem brotou da terra. Ela é um fruto de um processo histórico e social específico e de condições de vida e de modo de organização social de vida que tornaram esta igreja, esse movimento, esta religião possível. Certo? Então veja, toda essa apresentação, toda esta dinâmica que eu estou comentando com vocês é para dizer fundamental compreender o processo de modernização capitalista, porque é dentro desse processo que as igrejas evangélicas surgem, amadurecem, né, se tornam mais robustas, se desenvolvem e crescem exponencialmente. Precisaram de condições históricas específicas. Não foi um passe de mágica. Não foi sem esforço específico de membresia, de lideranças. Não foi sem planejamento, mas também não foi sem as condições sociais que tornaram esse planejamento efetivo. Certo? Ao mesmo tempo que você tem os evangélicos surgindo, você tem outros movimentos, outras igrejas, outros processos sociais, outras organizações, e talvez elas não tenham tido essa capacidade, essas condições de crescer como os evangélicos cresceram. Então, para a gente falar das igrejas e do movimento evangélico, eu tenho que olhar para a história da sociedade em que essa igreja, esse movimento está inserido. Beleza? É grande, é complexo, é algo... Nossa, nunca tinha pensado nisso. É verdade. Em geral,
são poucas pessoas que têm acesso a conteúdos que explicam o que significa você falar sobre modo de produção, ordem social e por que o modo de produção organiza a nossa vida. Nós vivemos num país cujo modo de produção é capitalista, ou seja, ele organiza toda a produção social em vista de aumentar, produzir, aumentar e reproduzir o capital. Aumentar, produzir e reproduzir o capital em forma de taxa de lucro. Então tem que estar sempre lucrando e as pessoas competem, as empresas competem visando taxa de lucro e a gente vai querer aumentar a taxa de lucro, aumentar os ganhos, aumentar o capital e nessas disputas nós organizamos a produção social. Por isso que nós falamos que somos capitalistas e que o capitalismo brasileiro nos últimos anos passou por um processo de modernização. Então, vamos ver qual foi esse processo de modernização capitalista na nossa sociedade que criou condições, ou que no qual foi possível o surgimento de um tipo de religiosidade, um tipo de igreja, um tipo de expressão espiritual de um povo, de um grupo, de um coletivo de pessoas. Tá bom? Então, esse é o motivo do porquê a gente vai trabalhar então a questão da modernização capitalista articulada com o surgimento das igrejas. Para a gente poder fazer história, a gente tem que estar vivo. Isso é um pressuposto. Só dá para fazer história se você está vivo e com condições de fazer história. Se não existem essas condições, a história não é feita. Do mesmo modo, se não tem condições específicas, um determinado movimento não cresce, não se desenvolve, não se fortalece. Vamos ver essas condições, tá bom? Então bora lá. Só para não achar que a gente vai perder o fio da meada. Ao contrário, nós queremos conectar as coisas, não perdê-las. A modernização capitalista no Brasil, a gente vai datar ela do final do século XIX e começo do século XX. Por quê? Bom, o Brasil era uma colônia até o começo do século XIX. Com a chegada da família real portuguesa, da coroa portuguesa no Brasil, e a sede administrativa de Portugal vindo para cá também, a gente vivenciou aquele processo de transição de colônia para independência. Uma independência que é conquistada sem necessariamente uma luta popular que toma ou que tira a coroa, que tira uma oligarquia. Não, ela é quase que uma transição de uma coroa para outra, né? Quando Dom Pedro II cria daí o tal do Império Brasileiro, a monarquia brasileira. E pouco tempo depois, os militares assumem a dirigência da modernização brasileira, que agora já não é mais uma colônia dependente, para guiar um tipo novo de projeto de organização social. E aí nós temos no final do século XIX, então, a fundação da República Brasileira. E agora, aparentemente, um projeto de país moderno, não mais colônia, e que pretende se situar dentro da dinâmica do mercado mundial. Nosso papel até então, no mundo, era fornecer matéria-prima em forma de açúcar, café, ouro por um tempo, algodão, uma série de produtos básicos, explorados de maneira escravista e colonial, de modo colonial. Ou seja, a gente mandava para uma metrópole que obtinha o monopólio sobre os nossos produtos. Com a independência e depois agora com a república, o que a gente faz? Esse país não é mais necessariamente escravista e não é mais colonial. Então ele precisa se readequar dentro do mercado mundial. Como que vai negociar com as outras nações? É independente, então vai tentar criar isso, as dinâmicas de produção específica e de negociação com, entre aspas, o mundo externo que não estaria aqui dentro. Então seria uma nova inserção no mercado mundial do começo do século XX. A esse processo de transformação da sociedade brasileira e criação de um novo tipo de organização econômica, a gente vai chamar de modernização. Uma modernização capitalista, que vai passo a passo, devagarinho, no meio de um monte de disputas, de grupos que querem dirigir esse processo de modernização, alguns grupos que querem sabotar esse processo de modernização, mas ele vai ocorrendo, ele vai se desenvolvendo e vai passar por uma série de etapas, as quais a gente vai indicar aqui de maneira geral e depois reconstruir. Então, coincide nesse processo de modernização, a passos lentos, modernização capitalista a partir da independência, as coisas todas, coincide com a chegada dos protestantes aqui no Brasil. Primeiro, missionários de igrejas reformadas, igrejas históricas, como presbiterianos, luteranos, anglicanos, metodistas, batistas e tal.
pequenos ainda, grupos pequenos, muitas vezes que não faziam suas pregações em língua portuguesa, senão para colonos, né? Então, se vieram colonos alemães, faziam uma pregação em alemão, faziam um culto em alemão. Se eram holandeses, falavam holandês, não falavam em português. Os presbiterianos foram os primeiros que começaram a fazer os cultos em língua portuguesa, mas que estavam em regiões mais centrais das cidades, não estavam nas periferias e estavam tentando se adequar e se inserir nas relações de produção brasileiras, né? Só que não é uma tarefa fácil. A população era majoritariamente católica, as classes médias, as quais o pessoal conversava, classes brancas também, pessoal que está nas cidades, mais próximos aos centros, pequenos comerciantes, profissionais liberais, e nada tem a ver com o perfil evangélico que nós temos hegemonizado hoje. Então, é uma outra fase. Quando que os evangélicos começam a se estabelecer e crescer? A partir do início do século XX, com a chegada dos grupos que vão conformar aqueles que são chamados os pentecostais, que são hoje 80% praticamente da população evangélica no país. Então a gente está falando de um grupo muito grande de gente. É aquele que carrega nas costas a massa dos evangélicos. E eles chegam aqui no começo do século XX, mais ou menos 100 anos atrás, um pouco mais. E eles vêm como? Eles vêm a partir de projetos de incentivo à imigração, que a gente já vai ver quais eram esses incentivos e como eles funcionavam. Mas eles vão chegar aqui e vão chegar com algumas regalias de terra, eles vão chegar com algumas regalias de postos de trabalho garantidos, e vão ocupar certas posições interessantes para a sua manutenção de vida. E tinha um projeto específico para quem gostariam de pregar, de dividir a mensagem que tinham aprendido, né? Mas a gente já vai ver a respeito disso. Mas é onde elas chegam, esse grupo que vai se tornar majoritário chega e se consolida. E ele se consolida até ali a década de 50, a década de 60, quando esse grupo cresceu já relativamente bem, só que ainda está nas periferias, ainda é um grupo muito minoritário, é um grupo muito particular na sua maneira de se relacionar com o mundo, e aí vem uma segunda geração de pentecostais. E a partir dessa segunda geração, ali nos anos 50, anos 60, já vivenciando aí a transição para a ditadura militar, que ocorreu aqui no Brasil e na América Latina, nesta passagem, essa segunda geração vai começar a planejar socialmente as instituições religiosas evangélicas. Então eles vão começar não mais a crescer sem muito planejamento, só ir fazendo suas missões e tal. Não, vai ter um planejamento e a gente já vai ver. Isso aí a partir dos anos 50, dos anos 60. Tem um crescimento gradual, progressivo, mas é a partir dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, que dispara a quantidade de evangélicos no país. Coincide ser o processo de redemocratização e de abertura democrática neoliberal aqui no nosso país. A gente já vai ver isso também. Mas, dada esta coincidência, nós vemos o crescimento exponencial de evangélicos. E durante os anos 2000, até 2010, a gente tem aí o grande pico no crescimento, depois ele tem uma queda, depois volta a crescer de novo, e hoje as perspectivas é que até 2030, passando 2030, os evangélicos já sejam a religião hegemônica no país. Mas a gente tem então esta trajetória. Dentro das mudanças políticas do país e com certo planejamento de desenvolvimento capitalista, existe um tipo de religiosidade específica, que vai crescendo, amadurecendo e se expande. Beleza? Então isso é importante para a gente vir aqui e começar a dar uma olhada detalhada em cada uma dessas etapas. Começo do século XX, entre os anos 20 e os anos 50 e 60, depois dos anos 50 até os anos 90 e dos anos 90 em diante. São 4 períodos mais ou menos. O que aconteceu nesses períodos? O que estava rolando para que a gente tenha hoje um perfil evangélico majoritariamente preto, pobre de periferia e lideranças que não necessariamente estão adequadas ou refletem quem é a sua base, quem é esse grupo minoritário. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos lá. Pronto. Essas fotos aqui, se você olhar, a primeira, lá no cantinho, são primeiras indústrias têxteis instaladas aqui no Brasil. O pessoal então está aprendendo a trabalhar na indústria têxtil, começando a tentar industrializar, a criar uma produção mecanizada, uma produção melhor, uma produção
que tem um alto grau de produtividade, diferente daquela produção manual, que é de um por um. Bom, quando você põe um maquinário, o trabalho que levava 5 horas, leva 1 hora. O trabalho que precisava de 15, 30 pessoas, precisa de 2. Então, diminui a necessidade do trabalho e aumenta o ganho de produtividade. Então, o pessoal queria modernizar o capitalismo brasileiro, modernizar o país, para ter esses ganhos de produtividade e poder se inserir no mercado mundial. Vender coisa, comprar coisa, ter acesso a alguma coisa. Então, esse é o começo do século XX. Só que na cabeça dos nossos dirigentes deste país, no começo do século XX, os trabalhadores a serem absorvidos por essas indústrias, pelas primeiras pequenas indústrias, manufaturas, organizações produtivas mais modernizadas, qualificadas e altamente produtivas, elas não poderia ser absorção nem do povo preto, que era recém-liberado, né? Que foi escravizado, foi violentado, e aí vem uma alforria que simplesmente libera, mas não garante terra, não garante comida, não garante condições de vida, o que força essas pessoas, essas grandes massas de pessoas, ficarem nas periferias, a ficarem com pouco no campo, a voltarem a ter trabalhos super exploradores, a não terem condições e possibilidades de se desenvolver, de recuperar e garantir dignidade para seus filhos e tudo mais. Então, abandonam essa massa de trabalhadores e trabalhadoras, essa massa de pessoas, simplesmente larga no mundo e imagina que para o processo de modernização precisaria embranquecer a população, numa ideia completamente racista, eugenista, canalha e que guiou a política pública nesse país no começo do século XX, nas primeiras repúblicas. Então, uma ideia estúpida, cretina, que por meio dela você vai ter incentivos para que europeus venham para o Brasil. Nesse momento, a Europa não está passando por um bom período em suas estabilidades das economias nacionais e mesmo de seus governos. Isso porque a industrialização traz muitos problemas. Quando você vai industrializando, você destrói condições ambientais. Muitas pessoas que até então tinham uma inserção dentro de uma produção rural, comunitária, pequena propriedade, agora perderam sua propriedade, perderam seus laços de trabalho, vão buscar emprego, só que quando chega na indústria, a indústria precisa de menos trabalhadores. Ela não quer inserir todo mundo. Ela vai tentar usar o menos de trabalhador possível para conseguir um maior grau de produtividade. Isso por quê? Porque trabalhador é custo, é gasto. E aquele que era dono de uma indústria não queria aumentar seus gastos, diminuir gastos e aumentar a produtividade. Porque o objetivo de uma produção capitalista moderna é aumentar a taxa de lucro, aumentar o capital, aumentar os ganhos que você pode ter por meio da taxa de lucro. Então, diminuir custo é diminuir os salários que você vai pagar para o trabalhador, aqueles gastos que você tem com as pessoas e melhorar as suas máquinas. E isso cria uma série de contradições, distorções, as pessoas ficam muito bravas, elas estão desesperadas para poder sobreviver, então elas vão lutar por suas vidas. Tem um grande movimento sindical durante o século XIX na Europa, lutas dos trabalhadores, os governos ficam instáveis, e aí você tem conflitos sociais muito fortes que vão deflagrar depois numa disputa nacionalista e internacional, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso está acontecendo lá na Europa. Então as pessoas estão sofrendo muito, né? As pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão vivendo nas periferias das cidades, não tem lugar, não tem espaço. E aí países periféricos que falam, venham para cá que eu te dou uma terra, dou um lugar para trabalhar e você ainda vai ser inserido de alguma maneira na minha sociedade, pô, é o que queremos, é o que precisamos. E aí você começa a ver as massas de imigrantes europeus vindo para o Brasil e outros países da América Latina, mas em especial para o Brasil. Tudo bem? É nesse tipo de convite, de viagens, de possibilidades de trabalho, que chega nas mãos de muitos missionários europeus evangélicos pentecostais a possibilidade de vir para o Brasil. Então aqui você vai ter essa foto lá que eu comentei, lá no cantinho das primeiras manufaturas. E aqui você tem das duas grandes famílias que vão fundar as Assembleias de Deus e as congregações cristãs, que são as igrejas pentecostais maiores desse país. A maior Assembleia de Deus, né, as Assembleias de Deus, a maior denominação, e a congregação cristã a segunda maior. Então você tem o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, e a Frida Wingren, que são suecos e que vieram para o Brasil depois de passarem pelos Estados Unidos, num período relativamente curto. E ali embaixo você tem a família do Francescon, que é um italiano, que também passa pelos Estados Unidos e vem para o Brasil no começo do século XX. E essas pessoas são trabalhadores, são operários.
São pessoas que estavam em busca de meios para sobreviver. Tem uma primeira possibilidade de ir para os Estados Unidos, eles eram batistas, no caso dos assembleianos, por exemplo, na Suécia. Vão para os Estados Unidos também em busca de trabalho, em busca de estudo, de uma realocação na vida e tudo mais. Lá tem uma experiência pentecostal, com batistas pentecostais que vão fundar depois a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. O Franciscão é a mesma coisa, vai para os Estados Unidos também em busca de trabalho, junto com as imigrações italianas. Ele chega lá, conhece os Irmãos de Deus, que são um grupo muito específico de um movimento carismático, pentecostal. Se encontra com esse pessoal, eles estudam teologia, eles se formam e aí eles começam a fazer missões e participam de movimentos missionários. E movimentos missionários que serão guiados por possibilidades de trabalho. E vem parar aqui no Brasil. Franciscão em São Paulo para trabalhar nas indústrias que estavam sendo instaladas aqui na capital, por famílias italianas também. E o Gunnar Wingren, a Frida Wingren e o Daniel Berg vão primeiro para o Pará para trabalhar na indústria. Lá tinha uma indústria elétrica recém-surgida e também uma indústria de borracha. E eles vão trabalhar, vão buscar emprego como operários. Estão precisando de vida, né, de meios de vida, precisam sobreviver. E nessas dinâmicas eles vêm para o Brasil. E vêm para o Brasil depois de terem tido contato com os pentecostais nos Estados Unidos. Pausa. Finzinho aqui, deixa eu parar um pouquinho aqui. Volta para minha cara na tela. Ó, isso é uma informação muito importante. Gunnar Wingren, Frida Wingren, Daniel Berg, o próprio Franciscon, essa galera toda. Eles têm uma experiência pentecostal, mas não é uma experiência pentecostal como a do William Seymour, que é o fundador do pentecostalismo nos Estados Unidos. Esse cara é um batista negro que sofreu com a segregação racial, foi frequentar um seminário batista como teólogo, mas não podia assistir às aulas de dentro da sala, ficava da porta para fora. E, bom, trazendo da sua carga religiosa afro, uma série de experiências espirituais que ele tinha tido, junto com a tradição batista, ele tem uma experiência pentecostal e a sua comunidade tem uma experiência pentecostal. Não é ele primeiro, né? A comunidade da qual ele faz parte tem uma experiência pentecostal. E aí tem a famosa, conhecida Rua Azusa, que é onde você tem o primeiro grande movimento pentecostal, que é de negros. É majoritariamente organizado e guiado por negros. E aí alguns trabalhadores brancos, operários, depois de um tempo, começam a frequentar essas igrejas também. E o que acontece é que os brancos estadunidenses segregacionistas querem a experiência pentecostal, têm uma experiência pentecostal, mas não querem dividir com os negros. Então criam igrejas brancas e de um pentecostalismo branco. Tanto o Franciscon quanto o Wingren e Berg, a família Wingren e o Berg vêm para cá, para o Brasil, influenciados por este tipo de espiritualidade branca, de pentecostalismo branco, mais pentecostalismo. Então, muito influenciado e muito orientado por questões segregacionistas. Isso fica muito claro, porque é curioso, né? Então vem para cá já com uma orientação ou com um tipo de religiosidade que era de brancos, ou para brancos. Só que sabe o que acontece quando você chega num país como o Brasil, majoritariamente católico, com uma classe média branca e a massa popular não branca? Então, os brancos não vão gostar muito disso. E não gostaram. Quem começou a participar das igrejas não eram brancos no primeiro momento, especialmente das Assembleias de Deus. Eram pessoas pretas, pardas, que estavam sem alocação nas cidades, que estavam sem trabalho, que buscavam apoio, rede de apoio para poder sobreviver. Que aí dentro da igreja tinham experiências de leitura, recebiam uma roupa, recebiam dignidade, recebiam condições de vida, recebiam uma série de coisas e tinham suas experiências místicas, espirituais, suas experiências de glossolalia, falar em línguas, mágicas, né? E essas experiências muito fortes, sempre comunitárias. Isso tinha muito mais a ver com a tradição da religiosidade afro e não com a religiosidade branca católica. Então, essas dinâmicas e essas contradições potencializam o movimento evangélico no Brasil. Potencializam essas assembleias e depois as congregações cristãs nas periferias das cidades. A congregação cristã ainda demorou um pouco para conseguir atrair massas, porque durante boa parte da sua primeira fase no Brasil, ela só pregava em italiano. Então eram só os italianos que estavam participando. Depois
gradativamente começa a inserir o português, e aí a igreja expande também com seu pentecostalismo e sua maneira de organizar a igreja. Mas o que importa é entender essas contradições, tá? Então o pessoal vem para cá, vem dentro de uma dinâmica de política de branqueamento, de política de exclusão social, mas quando chega nas cidades, quando chega nessas dinâmicas, pum, inverte, e quem começa a participar não é quem se imaginava ou que se tinha expectativa. São as massas populares, as massas pobres, pretas, de periferia e majoritariamente mulheres. Então, as mulheres eram sua maioria da membresia nessa primeira fase, seguem sendo até hoje. Mas numa primeira fase, que ainda não tem uma institucionalidade criada, é algo muito, muito particular e muito experimental, tá? Então, as mulheres guiavam os cultos, faziam os cultos em suas casas, dirigiam a palavra, disputavam o espaço e decidiam sobre as comunidades. É isso que eu quero chamar a atenção. Nesta primeira fase, você não tem um planejamento tão grande e não tem regras muito estabelecidas. O pessoal está organicamente surgindo, se expandindo, crescendo, então o papel das mulheres ainda é muito forte. E aí a gente já vai ver o que acontece depois, mas o importante é indicar isso. Essa galera vem no começo do século XX, dentro das políticas de branqueamento, de um projeto de modernização capitalista, ou seja, é fundamental entender este projeto para saber como essa galera chegou aqui. Então foi dentro de política eugenista, foi dentro de tentativa de modernizar o Brasil, de inserir ele numa nova, numa nova posição dentro do mercado mundial. Então, tudo isso está em jogo, não está fora. Certo? Então tá, o que acontece? Temos aqui então Gunnar Wingre, Frieder Wingre, Daniel Berg, Francescon e tal. Eu vou fazer um comentário rápido sobre as Assembleias de Deus, porque é o grupo majoritário. E como eu falei no seu começo, essas igrejas elas têm muita participação das mulheres, elas têm muita participação de minoria, do que a gente chamaria hoje das minorias. Só que com o processo de desenvolvimento das igrejas vão surgir restrições para essa participação. Mas, por exemplo, nessa primeira fase, quem escrevia e mesmo quem foi editora dos jornais da Assembleia de Deus foi a Frieder Wingre. Ela falava português melhor que seu marido e que seu companheiro amigo Daniel Berg. Ela escrevia muito bem e ela se impunha na igreja, discutia. Eu não tenho essa foto, infelizmente, mas tem no livro das Assembleias de Deus, escrito pelo Gedeon Freire Alencar, ou Matriz Pentecostal Brasileira, do Gedeon Freire Alencar. Lá você vai ver várias fotos, entre elas a foto dos primeiros líderes, os primeiros pastores. Aí você vê um monte de homem de terno e uma mulher, a Frida. A Frida era uma liderança muito forte. E ela enfrentava esses caras e ela meio que fazia frente e representando e costa larga em defesa das mulheres que dirigiam as igrejas em suas casas. Tanto que você vai ter um artigo no Mensageiro da Paz em que ela defende que o Espírito sopra onde ele quer e se ele fala com homem, também fala com mulher e não tem nada que falar que alguém negar isso. Então que deveria ser garantido o direito às mulheres dentro das igrejas de pregar, de falar, de dirigir e tudo mais. E isso, vocês podem imaginar, não foi tão bem recebido assim. Mas ainda está numa primeira fase, ainda estão se organizando e se reorganizando e se expandindo, né, organicamente. Não tinha um planejamento sobre a expansão dessa religião. Eles só iam fazendo. Eram missionários, eram convictos do que estavam fazendo e estavam só organizando as missões e criando igreja, abrindo igreja onde desse para abrir. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto de partida em que a gente pode relacionar o processo de desenvolvimento e modernização capitalista no Brasil e o crescimento das igrejas. Tudo bem? Espero que estejam curtindo aqui essas informações e esse apanhado histórico. Mas para a gente só fechar essa primeira etapa, a gente já tem a constituição aqui da membresia, ou do caráter da membresia, que vai se manter até o final. Mulheres, pretas e de periferia, pobres de periferia. Essa é a base. Ela se organiza, se constituiu. E pronto. Vai seguir até hoje essa mesma característica da massa de fiéis evangélicos. Um segundo momento é o momento do que a gente chama de desenvolvimentismo, que começa ali na década de 40, 50 e vai até quase os anos 80. E a gente tem aí diferentes tipos de governo desenvolvimentista, diferentes maneiras de orientar o desenvolvimentismo brasileiro, que é o processo de modernização capitalista. O que é esse desenvolvimentismo? Bom, vamos lá. De maneira bastante simples, mas também sem perder a profundidade, a gente teve um momento, uma janela histórica
durante o século XX que possibilitou com que países do sul do mundo ou os países da periferia do mercado mundial pudessem almejar projetos de maior independência política e econômica. Política você relativamente já tinha, ou seja, uma administração interna de seu próprio país desde as independências, seja do Brasil, da Argentina, de Cuba e qualquer outro país latino-americano em especial. Mas você não tinha nos países latino-americanos uma independência econômica, ou seja, você conseguir ter uma produção industrializada capaz de te dar um melhor posicionamento no mercado mundial, em que você não fique dependente do mercado externo, daquilo que vai decidir o que você deve ou não produzir, senão que você esteja inserido nele de maneira relativamente mais autônoma. Você poder decidir sobre a sua produção, autodeterminar o seu desenvolvimento econômico. Por que isso é importante? Porque se você não tiver bases para poder se autodeterminar, você sempre vai ficar esperando o interesse dos mercados de fora, ou seja, dos investidores de fora, do comércio com outros países. E esse comércio impede com que você tenha essa relativa autonomia, e se alguém tiver algum problema, você para de receber, para de ter condições, todo mundo sofre. O pobre sofre, o trabalhador sofre, a classe média sofre, todo mundo fica sem o seu recurso, sem poder crescer, sem poder vivenciar, sem poder viver, sem ter uma sociedade economicamente equilibrada. Então, os países latino-americanos nesse momento têm uma janela de poder fazer esse tipo de planejamento. Que janela é esta? É a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ou a Grande Guerra, né? As grandes guerras. As grandes guerras que ocorrem na Europa e que fazem com que toda a economia do centro industrializado capitalista do mundo tenha que parar sua produção, voltada ali para o comércio, voltada ali para bens, voltada para atender o capital, e tem que gastar boa parte de seu tempo e de sua atividade na luta com outros. Então tudo volta para a indústria bélica. E aí os seus bens você esquece e entrega para alguém. E aí todo o foco do centro do mundo, ou do norte do mundo, do centro do mercado mundial e do norte do mundo, vai para a guerra. E as periferias então têm uma chance de tentar buscar uma relativa autonomia. E isso é muito importante, muito interessante. Que são os períodos de governos latino-americanos que não são de esquerda necessariamente, que não são revolucionários necessariamente, mas que queriam relativa independência, relativa autonomia sobre sua própria decisão. No Brasil a gente tem uma marca forte que é, por exemplo, Getúlio Vargas. Instaura ou cria a Petrobras a partir do governo Vargas. Ah, mas para que isso? Claro, você vai decidir sobre a sua matriz energética. Ou seja, você decidir sobre a base da produção do seu país, sem depender de que os outros forneçam aquilo que é necessário para a sua indústria, para os seus bens, para o seu consumo, para organizar toda a atividade produtiva. Então isso te dá uma independência, relativa autonomia. Agora você exporta esse material e negocia com outros países em outra situação, em outro nível. Você poder produzir bens que atendem a sua população e não só as populações de fora. E você melhora as condições de vida de todo mundo. Você poder decidir o que vai e como vai produzir e crescer economicamente. E tentando criar aí um benefício para todas as classes. Veja que eu não estou falando de sair do sistema capitalista, estou falando de um tipo de crescimento dentro do capitalismo, concorrencial, mediado pelo mercado, mas orientado, com uma produção orientada para o desenvolvimento. O que é desenvolvimento? A gente poder aumentar a produtividade do país, diminuir seus custos e garantir aí a relativa autonomia. Esses eram os projetos que começam a surgir na América Latina, em especial em países grandes como México, Brasil, Argentina, no Chile, bom, em outros territórios também. Mas isso é muito bacana de ver, tá? É o desenvolvimentismo ou modernização capitalista brasileira, começa a partir dos anos 40, coincide com a questão da guerra e tudo mais, né? 30, 40 e isso 40, e aí vai até ali os anos 80 com um tipo de modernização, que tentaram dar um tipo de modernização guiada. O que acontece? Nesse desenvolvimentismo, um dos símbolos mais legais é o carro, né? Você começa a ter produção de automóvel no país, uma produção autônoma, uma coisa massa, o pessoal fica empolgado e tal. Você começar a ter bens duráveis e tal. Beleza. As cidades crescem. Dentro dessa dinâmica do desenvolvimentismo, você vai ter, entre os evangélicos, o surgimento de uma segunda geração.
Esta segunda geração, especialmente entre pentecostais, porque vamos lembrar que os reformados sempre tiveram ali e tal, mas um grupo muito pequeno, muito minoritário, que segue minoritário até hoje. Mas dentro dos pentecostais, você tem um grupo de segunda geração que está adequado às periferias das cidades que começaram a crescer com o processo de modernização. Então, quando eles chegaram e se instalaram nas cidades, você fala, pô, legal, e daí? Bom, se instalaram nas cidades. Nas cidades onde está a minoria do povo. A maioria do povo nessa época era rural. Só que é uma galera que está chegando na cidade para trabalhar na indústria nascente e está procurando trabalho. Está mudando sua maneira de viver. Precisa de rede de apoio. Precisa de uma comunidade que fortaleça o seu dia a dia, que te dê condições de respirar e seguir trabalhando. Que te dê os recursos necessários para trabalhar numa cidade, numa sociedade moderna, urbanizada, industrializada. Quer ver um exemplo? O cara não sabia ler nem escrever. E aí ele chega na igreja e por causa do dogma de ter que ler a Bíblia tal todo dia, ou você ter a sua própria interpretação, a igreja te ensina a ler. Pô, você muda a tua qualificação para disputa no mercado de trabalho, num país que era absurdamente desigual na questão de alfabetização e analfabetismo. Aí esse cara que aprendeu a ler e escrever, ele já matricula os filhos na escola pública que está surgindo nas cidades. Ou mesmo a partir da igreja tem uma educação informal que já prepara essa criança para saber ler, escrever e ter certas habilidades adequadas à produção nas cidades. Essa pessoa não vai ficar rica, ela não vai ficar milionária, ela vai ser uma trabalhadora mais qualificada, tem um melhor salário, tem uma maior estabilidade. A casa agora ela não é só de madeira. Ela era casa de madeira, era barraco, agora é de tijolinho. E aí você então começa a alterar essa população dentro das igrejas com qualificações que ajudavam a se inserir nas cidades, a se inserir no tipo de trabalho industrial, no tipo de trabalho de serviços que tá rolando ali, que até então é uma novidade, ninguém fazia isso, o pessoal estava todo no campo. E isso é muito importante da gente ter em mente, porque o desenvolvimentismo vai fazer isso, vai ter essa segunda geração que já vai estar mais adequada à cidade, já vai estar mais adequada com uma igreja mais organizada e que vai fazer algo fundamental: planejar socialmente a igreja. E aí voltemos comigo para a tela. Pô, se liga, lembra o negócio do observador social e do planejador social? Agora entra aqui uma parada importante. A primeira geração, ela era muito missionária. Por N fatores, a gente não vai discutir muito a questão teológica e doutrinária. Mas cria-se que o mundo já estava acabando. E vendo a Segunda Guerra Mundial, vai acabar mesmo. Amanhã já não dá. Amanhã Jesus já voltou e acabou tudo. Então a gente não tem por que ficar planejando, ficar muito preocupado com o dia a dia aqui. Só vamos abrir na igreja que é para salvar o maior número de almas possível. E fazem esse tipo de esforço, vai abrir na igreja organicamente, mulheres estão liderando, todo mundo está participando e tal. A segunda geração já viu que não foi tão simples assim. Passou já 40 anos, 50 anos e não voltou Jesus, já acabou a guerra. A gente agora está numa nova condição social, melhoramos de vida, estamos mais estáveis e boa parte das lideranças dessas igrejas agora foi formada já alfabetizada, já dentro de um círculo de educação formal, já qualificada para o trabalho, já tendo adquirido recursos sociais que não eram próprios da classe trabalhadora de até então. Eram específicos de uma classe média, talvez mais tradicional. Mas que agora esse pessoal adquiriu esse negócio. E adquiriu essas habilidades de concentração, disciplina, leitura, projetamento, né, planejamento, projeção. Aprendeu todas essas coisas e agora aplica enquanto liderança para a igreja. E aí olha a igreja como uma organização, uma instituição que precisa crescer e se expandir de modo planejado, regulado, ordenado. É aí que vai surgir a institucionalização das igrejas evangélicas nesse país, especialmente de corte pentecostal, que são a maioria. Percebe? Pô, e por que é importante olhar essa institucionalização? Muito simples.
Quando você vai institucionalizar e fazer isso, você vai criar as regras de quem pode e não pode decidir, de quem pode e não pode administrar, quem pode e não pode gerenciar, quem pode ou não pode pregar, quem pode ou não pode guiar a igreja. E para administrar, gerenciar essas coisas todas, você vai fazer um corte de classe. Não necessariamente do rico do capitalista que não trabalha e do trabalhador. Não. A divisão entre as classes baixas, classe média baixa. Tá bom? Você vai fazer um corte específico daqueles que são capazes de assumir essa posição de liderança, de gerenciamento e que vão guiar a igreja. E dentro dessas disputas, a gente vai ter daí o silenciamento daqueles que não podem. Então, o analfabeto perdeu seu espaço, o pobre perdeu seu espaço, surgem as regras de usos e costumes, só pode terno, só pode gravata, só pode isso, aquilo lá, que já existiam, mas muita gente frequentava o culto às vezes sem isso, por quê? Porque não tem grana para pagar. Então a igreja às vezes se juntava, ajudava, mas era assim, era uma regra relativamente flexível. Agora não, agora é ordenamento, tem que ter. E aí você vai forçar uma nova onda de disciplinarização, de reorganização, de controle do corpo. Vai ser impedida a participação de mulheres na decisão. Seguindo uma onda conservadora, machista, que estava muito em alta nesse momento, parece que hoje em dia também, mas nesse momento estava muito em alta. E tá rolando isso, né? Então tá rolando esse processo todo e essa galera tá sendo impedida de assumir os cargos de liderança. Essas lideranças agora são homens brancos de classe média. E eles fazem o planejamento da igreja. Então antes a igreja crescia desordenado. Agora não. Agora a gente vai criar uma igreja, uma sede no centro da cidade. Veja, o surgimento das igrejas sede. Cria as igrejas sede no centro da cidade, que estavam na periferia, agora está no centro. E do centro ela começa a expandir para as periferias. Dentro de um planejamento territorial. Nós vamos para cá, depois nós vamos para lá, depois nós vamos lá. E a galera vai indicando e construindo uma grande rede que vão formar as grandes denominações e o surgimento das convenções. Para você ter noção, na década de 50, em Recife, você tem uma mobilização de mulheres ligadas às Assembleias de Deus e dirigida pelas mulheres das Assembleias de Deus em luta por direitos, direito trabalhista, por direito de poder cuidar do filho na creche, essas coisas todas. E não era um movimento feminista, quem dera fosse. Era um movimento guiado por mulheres religiosas que tinham tido um tipo de experiência. E esse movimento vai ser combatido no processo de institucionalização. Percebe? Então a gente tem esse conflito de classes nesse momento de surgimento de institucionalização das igrejas nos anos 50, numa segunda onda. E essas disputas vão se acirrar. A gente vai ter a Conferência do Nordeste, que era uma conferência entre evangélicos de diferentes denominações e tradições que falava sobre Revolução Brasileira. Olha isso acho que foi em 54. Falando sobre Revolução Brasileira. Então, e essa galera vai ser combatida no processo de institucionalização. Não é algo simples, a igreja não é como essa, sempre foi do mesmo jeito. Tá? Então, quando você tem esse processo de conformação, criação das convenções de institucionalização da igreja, quando ele ocorre, você vai estabelecer quem são os grupos da liderança e quem não vai aceder a essa liderança. Só que isso dentro de uma estrutura formal. E quando você vai para fora da igreja, dentro da dinâmica social, coincide de ser os mesmos grupos. É óbvio, reproduz dentro da igreja uma série de relações de dominação que estão do lado de fora. E daí você tem uma dominação interna, direta, das lideranças, que agora tem um corte racial, de classe e tudo mais muito específico e determinado. Este grupo domina os demais e domina os demais dentro da igreja, e quando vai para o lado de fora, essa dominação é reproduzida, porque acesso a determinados recursos só vai ter uma classe, só vai ter um grupo, só vai ter um tipo de gente. Com a radicalização do pessoal de direita, conservador, que vai deflagrar no golpe militar e tudo mais, quando você tem esse processo aqui, essas lideranças que estão nas igrejas lutando pela sua oposição vão se alinhar com esse grupo. E aí você vai ter um recrudescimento conservador das igrejas que até então estavam ali em disputa. Cara, é muito massa ver isso, né? Por isso que eu tenho que olhar o desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento brasileiro em relação com as igrejas, senão você perde esse fio. E aí vai vir a ditadura militar, que é a foto, uma foto que estava nos slides, vou até colocar de volta aqui. Vai ter a ditadura militar, pela família, pelo não sei o que, pipipi, popopó, e as lideranças das igrejas estarão alinhadas com essa galera. E vão reproduzir em seus discursos, em sua organização religiosa, em seus materiais didáticos, em seu jornal e tudo mais, esta parada, esses valores, esta ideia. Isso vai participar daí das igrejas. Um recrudescimento conservador muito forte.
Muito forte. E isso forja daí lideranças e membresia nesse período. Só que a ditadura militar é em 64 e vai até 80, 80 e pouquinho, quando você começa a transição para a democracia, ou para a redemocratização ou democratização neoliberal. Nesse processo, olha o que acontece. Se liga nesse gráfico, que ele é muito interessante. Ó, a gente tem aqui, a população brasileira em 1950 era majoritariamente rural, tá? A maioria das pessoas está no campo, ali 65%, quase 70% da população. E a minoria, claro, está nas cidades. A partir dos anos 60, dando sequência ao processo de modernização, a gente vai ter uma inversão. A população urbana cresce e a população rural progressivamente diminui. De modo que a gente hoje tem quase todo mundo nas cidades. Tudo bem? Só que me responde uma coisa. Quais instituições estavam nas periferias das cidades, criando redes de apoio e adequadas ao modo de vida do trabalhador urbano nesse momento? Quem que estava lá? As igrejas evangélicas pentecostais. Elas estão recebendo esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Tinha igrejas católicas? É claro, mas a maioria das igrejas católicas, de suas lideranças e da população católica estava no campo. Era a maior parte da população estava no campo. E a maioria era católica. Só que, progressivamente, esse pessoal é expulso do campo e jogado para a cidade. É o êxodo rural, porque o processo de industrialização e modernização ele é violento. Foi violento, não precisaria ter sido, mas foi violento. É arrancar gente da terra, é matar gente na terra, é guerra no campo, é expropriação de terra, é você ter uma mecanização do campo na mão de um latifundiário que faz com que a produtividade dele fique tão alta que o preço da comida cai. Então o cara produz 300 bananas enquanto a pequena propriedade produzia 5. E aí o cara da pequena propriedade produzindo 5 não consegue competir com os preços que o outro cara pratica. E aí ele perde sua terra, ou não consegue mais plantar, não consegue mais vender no comércio local, tem que sair de sua terra e ir para a cidade. E não vai de uma vez, ou vai a família toda, quando os filhos são pequenos, ou vai primeiro o filho mais velho, depois o filho do meio, depois a irmã, depois aí os pais, mas de todo jeito o pessoal é forçado a ir para a cidade. E quando chega na cidade sem pai nem mãe, sem saber o que está acontecendo, e precisa de apoio. Quem dá o apoio? As igrejas evangélicas que estão lá. Pronto. Isso ajuda muito a compreender um dos fatores, não é o único nem o maior, que determinam ou que condicionam a possibilidade de crescimento de membresia das igrejas evangélicas. A expulsão das pessoas do campo e sua ida para as cidades. Forçar o pessoal a sair do campo para ir para a cidade. O processo de urbanização forçada, de êxodo rural. Tudo bem? Então, a população urbana cresce exponencialmente, a rural cai exponencialmente, e isso é um dos fatores que contribui para o crescimento da igreja evangélica que estava lá, nas periferias, atuando como rede de apoio. Só que agora não está as igrejas nas periferias desordenadamente. São igrejas de periferia ligadas a sedes nos centros. As sedes dos centros mandam os materiais didáticos, os jornais, o conteúdo para as periferias formarem as suas lideranças e sua membresia. O pessoal das periferias vai até a sede para os grandes eventos, para ver um pastor específico pregar, para um aniversário de igreja, para o encontro de mocidades, para o encontro da juventude. Por quê? Porque a sede precisa trazer o pessoal que está de fora para ali dentro, para marcar, ó, é a gente aqui que controla o negócio de fora. Então, se você vê as igrejas antigas, das sedes pentecostais e tal, você vai ver templos enormes que hoje não enchem mais, como enchiam antigamente. Por N fatores que a gente vai ver no próximo encontro. Mas eles não enchem mais. Mas são enormes, são imponentes, são grandes templos, que é pro fiel que vem lá da igrejinha de garagem, quando chega, fala, uou, eu participo disso aqui, olha o tamanho disso, com vislumbre e tal, e eu ver o tamanho do poder daquele negócio. E o pastor fala com imponência, e ele tá lá assim, colocando no mundo, e dizendo que deve e não deve ser feito. Esta dinâmica está criando as relações do centro, que controla a periferia, da classe média, que controla a sua membresia. Beleza? E isso muito influenciado por essa questão da expulsão do campo, porque quem vem do campo não se adequa imediatamente às cidades. Precisa de um processo de aprendizagem, precisa de uma adequação, precisa de uma casa, precisa de estabelecer a periferia, precisa procurar um trabalho, precisa de rede de apoio. E a rede de apoio é dada pela igreja. É nesse sentido que o pessoal diz tanto... Opa,
pulei um quadro. É nesse sentido que o pessoal fala tanto sobre esse lance do... Voltando pra cá. Ah, a igreja cresceu porque ela tá onde o Estado não tá. É verdade? É. Só que veja, o projeto do Estado era uma modernização capitalista, compulsória. Primeiro, guiado por governos de sociedade civil, com certos grupos burgueses da elite brasileira que estavam querendo maior autonomia para suas indústrias, e no segundo momento guiado por um projeto de militarização, então a ditadura militar que impõe um tipo de modernização alinhado com os interesses agora não só de empresários nacionais, combinando interesses de certos grupos dos empresários nacionais e dos interesses dos Estados Unidos no período de Guerra Fria. Tudo bem, por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente vê esta dinâmica e este imbróglio todo, a gente pode dizer, realmente, o Estado não está nas periferias. Mas não era projeto do Estado estar lá. Percebe? A ditadura militar não tinha como objetivo estar com o Estado na periferia. Era outro objetivo. É um desenvolvimento capitalista desigual. Não é um desenvolvimento de modernização capitalista com uma industrialização que não é para absorver todo mundo. É para atender determinados interesses do capital e de aumento de taxa de lucro. Então não vai ter escola na periferia dentro desse projeto. Não vai ter saúde para todo mundo. Não vai ter essas coisas. E aí o Estado está de boa. E quem ocupa esse espaço? As organizações comunitárias que estão ali sobrevivendo e dando algum suporte para a sobrevivência e autogestão das pessoas. E, cara, todo mundo quer viver e sobreviver. Então se você tem a chance de se agarrar em alguma coisa, você se agarra. O problema é que hoje o pessoal fala sobre a ausência de Estado e trata a igreja como se ela fosse uma santa na terra. E não é, gente. Ela se aproveitou de um projeto específico e em busca, inclusive, de seu projeto de interesse institucional. E eu não estou agora demonizando as igrejas. O que eu quero dizer é que a gente está analisando um fato social. Do ponto de vista do planejamento social das lideranças de classe média brancas e homens evangélicas, era interessante manter a rede da periferia, seu funcionamento e garantindo para as pessoas que, ó, se você vem para a igreja, teu filho tem comida. Se você vem para a igreja, teu filho tem tempo para brincar, tem rede de apoio. Se você vem para cá, a gente busca emprego entre os irmãos. Irmão compra de irmão. Essa frase você, se você é de igreja já deve ter ouvido. Irmão compra de irmão. E a gente faz essas redes. E as pessoas sobrevivem. Mas isso não sobrevive pela bondade só da galera. É porque realmente tinha que se organizar e isso era interessante para a preparação de terreno das instituições religiosas que estavam ali buscando seu espaço. Certo? Então, veja como se a gente não olha essa análise, se a gente não faz essa análise, o simples fenômeno, a igreja está onde o Estado não está, não nos demonstra a trajetória que nos trouxe até aqui. Então, de quem é interesse que o Estado continue não chegando na periferia? De quem quer manter a igreja como sua posição, como sempre foi. De quem? Por que é interessante para as igrejas que realmente não tem escola pública na periferia? Porque é interessante que essa escola, se ela for pública, seja gerida pela igreja e não pelo Estado. Porque isso fortalece ela. Então pronto. Vamos tendo esse bom senso, que essa dinâmica está rolando, essas lutas estão rolando, e isso condiciona o crescimento e a expansão das igrejas evangélicas, que se organizam daí numa parada meio de racionalidade de condomínio. Né? E se você vem para cá, se você é capaz de acessar esse condomínio, você vai ter aqui os recursos e os bens necessários que a sociedade não te dá. E o certo seria que socialmente a gente garantisse a vida de todos. Né? Você não precisasse estar ligado a um grupo para poder sobreviver. Então vamos lá. Olhando toda esta dinâmica, esse imbróglio e essa discussão, a gente já pode começar a imaginar o porquê que teve certas afinidades entre valores morais, entre valores políticos, entre projetos de sociedade das lideranças e, por óbvio, de boa parte da membresia, que se adequava ao processo de reprodução capitalista com a manutenção da ordem. Né? Então não vão ser igrejas subversivas, não vão ser igrejas rebeldes e revolucionárias. Ao contrário, isso não faz sentido, isso é perigoso. Né? Então vamos lá, perigoso para a própria ordem da igreja. Então vamos lá, isso é importante. Seguindo aqui a nossa conversa, então, a gente chega no período dos anos 80, anos 90, que é de redemocratização. O que acontece nesta excelente brincadeira dos anos 80 e 90? Nós temos o surgimento nos Estados Unidos de um tipo de religião muito específica,
ou tipo de evangelicalismo específico, que é o evangelicalismo de massas, que já vinha sendo gestado há muito tempo, desde os anos 50, especialmente com figuras como Billy Graham, que usava da TV, usava de rádio, fazia grandes discursos de massa. Mas agora isso é muito planejado e está ligado com um projeto econômico específico, que é o projeto neoliberal. Que raio de projeto neoliberal é esse? É um tipo de programa de ordem para o mercado mundial, ou para a organização do mercado mundial, guiado especialmente pelos Estados Unidos, na figura do presidente Ronald Reagan, que no encontro passado a gente comentou sobre ele, sobre a questão de que junto com ele surge a nova direita cristã, não sei se vocês lembram, mas depois você dá uma olhadinha lá, a gente comentou sobre isso. E que o Pierucci vai tentar falar, será que os evangélicos no Brasil são o surgimento dessa nova direita cristã por aqui? Quando ele vê os constituintes de 86, né? E ele fala isso porque é o período que está tendo essa questão dos teleevangelismos, do surgimento de igrejas imensas, de cultos em estádios, de uso da TV massivamente, e articulado com uma teologia que ela é muito neoliberal, ou tem valores neoliberais. Neoliberalismo é um projeto de sociedade, de organização do mundo, no qual você tenta diminuir ao máximo a atuação da esfera pública, do poder público, na vida social, ou seja, se há um direito do trabalhador, uma escola pública, esse direito pode ser convertido em serviço, e esse serviço pode ser ofertado e vendido pelo setor privado. O setor privado que vai fazer isso mediante a troca, a compra e venda. Pelo Estado é o direito garantido, e o cara então paga um imposto uma vez para ter acesso a isso para sempre, ou todo ano. E no outro lado é você simplesmente vai ser só pela compra e venda de acordo com a sua renda. Se um direito pode se tornar serviço, ele pode ser vendido. Então a gente vai tentar transformar todos os direitos, todos os aparatos que podem se converter em serviço em algo do âmbito privado. Então, esse projeto neoliberal tem isso como uma proposta. Tornar o mercado máximo. Nós poderíamos falar de uma totalização, perdão. Uma totalização do mercado, um mercado total. Tentar levar ele ao máximo. É óbvio que não vai conseguir levar ao máximo, porque para você implementar um mercado total, você vai precisar de um Estado muito forte no sentido militar e policial. Porque se eu vou dizer para a pessoa que agora ela tem que comprar água, ela não vai ter água em casa, não vai ter saneamento básico acessível, ela tem que comprar, se ela quiser água, e pagar uma taxa bizarra para uma empresa privada, essa pessoa fala, não, sem água eu não vivo, e vai entrar em conflito, que é o que aconteceu na Bolívia nos anos 2000. E vai entrar em conflito. Para entrar em conflito, alguém tem que conter. Aí você então tem um fortalecimento da ala militar e policial, que é o Estado forte nessa área, para garantir a propriedade privada, e uma liberalização da economia, que é transformar tudo que for possível em serviço. Né? Então não é mais direitos, são serviços, e serviços o setor privado poderia ofertar e você comprar caso tenha renda. Que é o que a gente começa a viver a partir dos anos 80. E a teologia da prosperidade está muito adequada a esse projeto. Porque ela você é um empreendedor de você mesmo, você faz a sua própria riqueza, você será abençoado no céu se você vem aqui, tal, não sei o que lá, mas não só você vai ser abençoado na terra, Deus vai te ajudar, então você precisa empreender, precisa correr atrás, tal, não sei o que lá, sua renda vai aumentar, você faz seu sacrifício e recebe em dobro, e você vai tirando a necessidade dessa pessoa está articulado com uma comunidade, está articulado com essas coisas, e não, a bênção é você por você mesmo, se você está de acordo com Deus e faz o seu sacrifício e tal. Então, vai ter uma teologia da prosperidade, dizendo que você vai prosperar, você vai vencer sozinho, empreendedor de si mesmo, essa coisa toda, que está adequado ao projeto neoliberal e que vai ser massivamente distribuída por meios de comunicação, TV, rádio, e aí o uso de cultos imensos, de igrejas gigantes, uso de estádios, essa coisa toda. E aí você fala, pô, mas sério que isso está tudo articulado? Sério que isso está tudo articulado e que a gente vai dar uma olhadinha então. Como é que é? Como se deu? A gente tem o processo de redemocratização numa luta entre manutenção do Estado e iniciativa privada, ou seja, você tirar os direitos e passar para empresas, os grandes cultos, essas grandes coisas, esses grandes movimentos de massa, que animam as pessoas, fortalecem as pessoas, tem grandes movimentos místicos e tal, que é importante para todo mundo, você tem uma vivência ali de êxtase e tal, essas coisas muito importantes, milagre,
ver essas paradas, ao mesmo tempo que você tem um projeto para alteração de todas as relações, modos de vida nas cidades do mundo inteiro, que é esse programa neoliberal. Bom, essas duas coisas elas vão casar e se encontrar e se dar muito bem. E no Brasil o pessoal vai imitar muito disso que está acontecendo nos Estados Unidos como teologia da prosperidade. Isso tem muito a ver também com estratégias e lutas dentro da dinâmica da Guerra Fria, mas isso não vai entrar no nosso curso. Vai ficar para o módulo 2 para discutir as questões externas. Tá? Eu só indiquei Ronald Reagan, Margaret Thatcher, neoliberalismo e um monte de outras coisas que tem a ver com a ordem externa. Indicação. A gente não vai aprofundar nisso porque isso requereria um segundo módulo, um outro curso de uma outra perspectiva. A gente vai olhar só dentro da realidade brasileira. Nos anos 80 e anos 90, isso rola e a galera começa a frequentar as igrejas então chamadas neopentecostais. E os neopentecostais são muito úteis para divulgar a mensagem, no sentido de que, do ponto de vista da expansão evangélica, eles são excelentes divulgadores e as pessoas participam disso. E o que acontece? Acontece que no projeto neoliberal, você tinha um volume muito grande de capital financeiro e de especulação que não tinha uma agulha para poder dizer, olha, estamos produzindo isso daqui, então estava meio que sustentado no nada. Era papel em cima de papel, dinheiro em cima de dinheiro e muita especulação. Com o projeto neoliberal, você consegue tirar esse dinheiro que era meramente especulativo e pôr em algum ciclo produtivo, mesmo que ele seja um ciclo curto. O que isso significa? Eu posso, ao invés de produzir um carro, tentar usar esse dinheiro aqui para ofertar um serviço. Então, um serviço de saúde, seguro de saúde, um novo hospital privado, uma escola privada, um ensino privado, um serviço de telemarketing privado, um serviço de comunicação privado. Então, tudo isso vai podendo se tornar privado. Comprar a preço de banana indústrias estatais como a Vale, ou Petrobras, gerência sobre o transporte público, né? E aí você deságua um tanto de dinheiro no primeiro momento. Esse dinheiro chega, num primeiro momento, em alguma coisa efetiva. Muitas pessoas conseguem empregos, conseguem algum aumento de renda, um aumento de crédito, vai chegando uma série de possibilidades e isso eleva o patamar de consumo de quase todo mundo, progressivamente. Nos anos 80, daí anos 90 o pessoal melhora consideravelmente bem, e tem as estratégias cambiais, políticas específicas, que a gente não vai entrar aqui, do governo Fernando Henrique, dos governos Fernando Henrique e tudo mais. E chega os anos 2000. E nos anos 2000, minha gente, aí a possibilidade de crédito é impressionantemente maior. Por uma condição externa muito específica, a gente consegue garantir que esse crédito não dê em água e as pessoas aumentem ainda mais a sua capacidade de consumo. E isso também potencializa e fortalece os discursos de prosperidade, que a gente viu que o pessoal estava tendo, porque, cara, não adianta você só falar de prosperidade. Se não chegar, você nunca mais volta na igreja. Agora, se você for lá na igreja, no discurso de prosperidade, deu o seu sacrifício e na segunda esse sacrifício retornou, voltou para você de alguma maneira, aí você fala, nossa, eu fui muito abençoado. E é isso que foi acontecendo, porque as pessoas começaram a ver os filhos acessarem a universidade, começaram a ver os filhos poderem ter carro, começou a chegar geladeira em casa, micro-ondas nas classes baixas, começou a chegar coisa que nunca teve. E isso é bênção, minha gente. E aí é confirmação da bênção sobre a bênção. E isso é fundamental para que a teologia da prosperidade se mantenha. E como ela cresceu muito rápido, no primeiro momento, todas as igrejas começaram a aderir elementos da teologia da prosperidade. Então, as pentecostais começaram a passar por um processo acelerado de modernização cultural, as reformadas também, e hoje todo mundo fala meio que uma mesma língua. Não sei se você já reparou isso. Tem muito pastor coach, pastor engraçado, não sei o que lá, e está tudo relacionado com consumo, com ganho, com compra, com ostentação. Isso vai entrando na dinâmica do jogo nos anos 90 e nos anos 2000 e pouco. Só que, o que acontece? A hora que para de chegar a bênção, na hora que para de chegar a prosperidade, você vai sair dessa comunidade e vai buscar outra. E houve muito também do retorno aos pentecostais, mas isso a gente vai ver depois. De todo jeito, a parte legal de ver isso, a teologia da prosperidade surge, cresce e vem num solavanco junto com os programas neoliberais. E nisso as pessoas já estão nas cidades, já estão ligadas às igrejas, muitos são filhos de pessoas convertidas, você não pode esquecer isso, isso é um fator importante, ou são vizinhos de convertidos, ou tem um tipo de vida que depois que começou a ir na igreja teve uma melhoria de qualidade de vida, vivencia isso. E aí traz como confirmação da sua fé, e isso você se mantém na igreja daí,
Então você vai ter, a partir dos anos 90, um crescimento acelerado de evangélicos. E essa ser uma religião que é muito adequada à reprodução social capitalista. Muito adequada. Então veja aqui no gráfico, ó, vou ver se eu consigo passar o cursor. Os evangélicos, a partir dos anos 40, que é quando a gente fala que começa o planejamento institucional, vão crescendo devagarzinho, progressivamente. A partir dos anos 90 é só alegria, né? Vai crescendo, e aqui já faz parte das projeções, 2020, 2030 já são projeções, são as projeções que a gente tem para chegar em 2040 e os evangélicos sendo a maioria da população brasileira. Então, essas projeções, essas avaliações, essas questões se dá a partir tendo em vista esse histórico. Se a gente não vê como que a dinâmica se deu, a gente também vai dizer, agora só vai ter evangélico. E não. Se o crescimento dos evangélicos é condicionado por um tipo de sociedade, se há limitações e mudanças nesse tipo de sociedade, nessa reprodução social, fica abalada a possibilidade do crescimento evangélico também. Então aqui a gente está falando em projeção a partir de uma tendência mantida, né, de condições de temperatura e pressão iguais. E não, pode mudar drasticamente, inclusive, daqui para frente. Mas até então é isso que está acontecendo. E o pessoal teve uma vivência de crédito, de ganho financeiro, de melhora de vida muito forte. E a explicação que essa galera recebeu não foi de que você era de que você estava numa conjuntura específica, de que era fruto de um processo político e econômico específico e tal. Não. O que você tem como explicação exclusiva de mundo é que foi dado por Deus. E eu não estou negando que foi, não foi, tá? O meu ponto não é esse. Você pode ter tido sua experiência de fé, ter vivenciado uma série de coisas. A questão é que só é possível ter vivenciado essas coisas dentro dessa conjuntura. Sem essa conjuntura, ou se você não estivesse no Brasil e estivesse em outro lugar do mundo, a tua vivência seria outra, tá? Então, isso é muito, muito importante. Tem um livro, eu tinha separado ele aqui, eu não sei se eu deixei aqui ou se eu tirei. Mas ele estava por aqui. Eu acho que eu tirei. Devo ter emprestado para alguém. Mas não, tá aqui. Pronto. Nesse livrinho aqui, organizado pelo Gessé Souza, Batalhadores do Brasil. Deixa eu mostrar aqui. Será um? Batalhadores do Brasil, batalhadores brasileiros, os batalhadores brasileiros. Você vai abrir ele um dia, se você puder ter acesso, eu acho que tem um PDF dele na internet de maneira gratuita e oficialmente liberado. Tem um capítulo interessante, que é o capítulo do Batalhadores e o Pentecostalismo, o encontro entre uma classe e uma religião. É o capítulo 10, o encontro entre uma classe e uma religião. Por que ele fala do encontro entre uma classe e uma religião? É que ele vai mostrar na pesquisa que a classe onde estão concentrados os evangélicos é a classe dos batalhadores. Quem são os batalhadores? Os batalhadores são as pessoas que têm uma renda baixa, trabalham muito para ter um acesso mínimo a determinado tipo de consumo e que foram beneficiadas pelos programas sociais de distribuição e inclusão dos últimos anos. Só que a galera que está no limite de voltar para quebrada, para favelona, para voltar pro meu, tô lascado. Ou mora na favela, mas teve uma melhora de condição considerável. É aí que está o grosso dos evangélicos, é aí que está o grosso do pentecostalismo, é aí que está o grosso da massa que está dentro das igrejas. Então são pessoas que ainda são pobres e tudo mais, mas estão adequadas a esse modo de produção e foram beneficiadas pelo capitalismo brasileiro dos últimos anos. Então eles estão relativamente conectados com isso, né? Estão dentro das igrejas. E a igreja explica para essas pessoas o que eles estão vivenciando, o que está acontecendo nessa dinâmica. Então, o texto é muito bacana, fica a dica de quem quiser ler. Muitas vezes, se você é religioso ou religiosa, você vai acabar se identificando. Mas o curioso é entender isso. Está conectada a vida política e econômica do país com a nossa religiosidade. E estamos encerrando aqui a nossa conversa, para a gente ver um último slide, que é aqui uma dica, inclusive, de artigo para você ler, que é um artigo muito bom, que é uma nota técnica publicada por uma revista da USP, e o título é Surgimento, Trajetória e Expansão das Igrejas Evangélicas no Território Brasileiro ao longo do último século, 1920-1919. Foi feita pelo Vitor Araújo, um excelente pesquisador no tema, e esse aqui é o gráfico que o pessoal fez a partir da análise dele. Se você olhar esse gráfico aqui, o que interessa é o crescimento dos evangélicos está em lilás, né? Então eles crescem progressivamente, tem uma queda num período aqui e depois volta a crescer. E aí uma finalzinho tendenciazinha de queda aqui, mas tudo bem. E
quem cresce sempre e quem está guiando esse crescimento são os pentecostais. Os pentecostais são essa linha azul. E em segundo lugar, vem as igrejas chamadas missionárias, vem as igrejas chamadas neopentecostais, puxando aqui, ó, elas vão puxando o carro, né? Elas vão puxando o carro. As missionárias e tudo mais mantêm uma linha muito relativamente estável. E tem uma aqui que é um não determinado, que inclui muitos dos neopentecostais também, tá? Essa linhazinha marrom é o que ele chama de não determinado, porque era difícil mesmo, pelos critérios que a gente tem estabelecido entre denominações, mas tem muita característica neopentecostal nesse não determinado, tá? Então a gente poderia dizer que os neopentecostais puxam muito desse carro, mas não são o principal ator. O principal ator é o pentecostal. E isso é curioso, porque quando você liga a TV, você vai ver que analistas e o pessoal fala muito sobre neopentecostal, especialmente quem não tem contato com os evangélicos. E efetivamente quem tem mais membresia são os pentecostais. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa conversa de hoje é o perfil evangélico. A gente falou da membresia pobre, da liderança que se estabelece como branca, de classe média e tudo mais. E se você pensar hoje as lideranças que você conhece, pensa aí, as lideranças de grandes denominações, das igrejas, quem gere as igrejas, quem administra sobre elas são brancos. São de classe média. São o que a gente poderia chamar de uma nova classe média. Que é a galera que não é da classe média tradicional. É a galera que vem de filhos de imigrantes, que vem de filhos de trabalhadores das indústrias e que consegue uma posição de estabilidade, e que a igreja é fundamental para essa posição de estabilidade porque ela oferta para essas pessoas um tipo de profissão e de acesso a recursos sociais que garantem e mantêm a sua posição de liderança, de planejador e observador social, e que disputa com a classe média tradicional suas posições no mercado e também influência sobre a realidade nacional. É por isso que depois dos anos 90, depois dos anos de 2000 e pouco, de repente a classe média tradicional que está na mídia, na universidade, está não sei o que, ela descobre que existe uma instituição que está influenciando sobre a vida pública. E descobre e está tentando entender quem são. E olha muito para a membresia e perde muitas vezes de vista o papel das lideranças e como elas estão bem distribuídas e organizadas dentro dessa história que a gente apresentou, né? Ela não cai do céu, tem uma história, tem uma trajetória. Mas dito isso, qual que é a parte interessante? Os neopentecostais, eles crescem por essa questão da teologia da prosperidade, do televangelismo, da divulgação de massa. Só que eles não têm uma membresia fiel. Quem tem membresia fiel são os pentecostais, que vão ali mantendo a galera, e a galera às vezes vai pro neopentecostal e volta pro pentecostal e bate na porta e volta, porque o pentecostal tem uma estratégia que é essa da rede nas periferias, apoio das igrejas nas periferias, trabalho por ali e administração nos centros. E o que faz com que essa administração se mantenha e que a igreja cresça é o planejamento para a expansão da membresia. Então muda suas estratégias, muda o conteúdo que produz, muda o tipo de áudio, de vídeo, pode ver, a qualidade vai mudando, o tipo de música, aquilo que estoura a gente vai tentar vender e disseminar o máximo possível, trazer as pessoas para dentro, porque foi criando novos mecanismos para trazer fiéis. E traz o fiel e tenta colocar ele ali como membresia fixa, com rede de apoio, com comunidade, com auxílio e tal. É diferente da estratégia neopentecostal. Massiva, joga para a galera, não necessariamente cria isso. Cria estruturas, cria algumas comunidades, cria serviços ofertados para as pessoas, muitos serviços. Mas à medida que vai fazendo isso, o que interessa para ela não é necessariamente a quantidade de membros. Não é manter os membros, é trazer pessoas novas. Ou pode circular, pode rodar a clientela, vamos dizer assim. E aí o dinheiro que é acumulado nessa dinâmica, ele é aplicado em instituições e bens que te dão retorno. Então, do ponto de vista neopentecostal, a questão são as aplicações financeiras e o quanto você pode ganhar com elas, e não a quantidade de membros. Do ponto de vista pentecostal, a estratégia é a quantidade de membros. As igrejas históricas e tudo mais, e reformados e outras denominações, fazem um misto entre manter quem está aqui e trazer novos membros. Só que o mais importante é não perder membros. Então você vê que tem estratégias de resistência e de manutenção distintas. E essas estratégias de resistência e manutenção indicam ou mostram para a gente quais são as escolhas dessas instituições para poder atuar no mundo. Então,
um reformado que vai mais de classe média, vai investir muito mais tempo em questão de produção cultural, de formação qualificada de seus membros, de suas lideranças, de influência em instituições de classe média. Então você vai ter uma universidade muito qualificada, você vai ter um incentivo para o cara estudar por muito tempo, vai usar esse recurso para manter esse pessoal aqui perto. E sua influência está na qualificação. E aí você pode ver que quando tem um governo executivo mais à direita, sempre que vai chamar alguém para um cargo comissionado, chama alguém dessa tradição reformada. Então esse é um cara ali que é um batista mais conservador tradicional, não um batista pentecostal, mas um batista mais tradicional, ou um presbiteriano, ou um metodista, que seja, tal, mas vou trazer esta galera para ocupar os cargos comissionados, cargos de indicação, quadros técnicos. Já na disputa política pelo legislativo, você vai ver os pentecostais comendo solto. Por quê? Porque o trabalho deles é de massa. É de garantir a membresia e de insuflar junto dessa membresia sua candidatura. E aí não tem uma qualificação ainda técnica de estudo e tudo mais para ocupar um cargo comissionado, mas tem para disputar a eleição a base popular que o reformado não tem. Então, esses perfis evangélicos, eles se diferenciam de acordo com as denominações e as estratégias de suas instituições. Percebe? Então a gente não pode falar os evangélicos em genérico e não ver essas disputas, não ver essas diferenças. Elas existem, elas se mantêm e elas são reproduzidas. E aí agora a gente tem, como a gente propôs no nosso tema da aula, como a gente propôs no tema da aula, o perfil da membresia, liderança e das lutas entre as classes. Mas no nosso caso aqui é uma luta intraclasses, dentro da classe média, ou dentro das classes médias, tá bom? E essa é a dinâmica a qual nós gostaríamos de ter tratado hoje, que nós discutimos uma série de questões e que deixamos algumas em aberto. E o que acontece daqui para frente? Daqui para frente nós temos o nosso último conteúdo da última aula, no qual nós vamos ver o que nós falamos hoje, que foi o perfil da membresia, que a gente já tinha comentado, pobre preto de periferia, mulheres em sua maioria, o processo de desenvolvimento das igrejas dentro do capitalismo brasileiro, que tornou possível essa distância entre a membresia e as lideranças, e como o perfil dessas lideranças é cortado especialmente por ser de classe média, branco, homem, e que vai se concentrando nas sedes das denominações e deixando as periferias para outros grupos, com certeza, mas sob seu controle. E aí você tem então uma estrutura institucional de dominação que se reproduz e se mantém. Tinha começado nas periferias, mas vai para os centros e hoje faz o movimento inverso. E aí a gente tem as diferenças entre os perfis destas classes médias de lideranças que planejam suas instituições em disputas entre si. Seja do reformado, que tem um tipo de estratégia para não perder seus membros e manter o pessoal ali, já mais de classe média, inclusive a membresia. Você tem o pentecostal, que quer expandir suas membresias e garantir que os fiéis estejam aqui, cada vez maior a massa do meu rebanho. E você tem o neopentecostal, que dissemina a informação, traz a clientela e o que mais importa não são as pessoas, mas o que fazer com o aporte financeiro que essa pessoa te deu. Garantir mídia, comprar TV, comprar bens que vão dar recursos, fazer uma aplicação financeira, imóveis e tal, e fazer render esse dinheiro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha sido massa esse segundo encontro. E no terceiro, nós vamos retomar toda essa estrutura que a gente construiu hoje para discutir a questão ideológica dentro das igrejas. Essa luta de classes que a gente viu intraclasse, dentro de classes médias e da diferença entre a liderança e a membresia, nós vamos ver dentro da reprodução social brasileira como um todo. E aí discutir o conteúdo ideológico da religião evangélica dentro da reprodução social inteira. Tá bom? Bom, é bastante conteúdo, é bastante coisa, mas eu espero que tenha sido muito interessante para você que está acompanhando aí esse debate, essa construção crítica da realidade social brasileira, da perspectiva, ou tendo como objeto social, fato social, o movimento evangélico. Tá bom? Nos vemos no próximo encontro, na terceira aula. Até lá!